Quebra e super quebra são a mesma coisa? A resposta já tá bem clara, né? Pelo nome já dá pra ver que são duas coisas diferentes. Mas falando sério agora, nesse vídeo eu quero te mostrar que diferença é essa, entender como essas duas coisas funcionam e de que forma você pode influenciar o dano final que você vai causar de quebra e super quebra, né? Pra gente fazer algum milagre pra vocês, até porque tem gente que só conseguiu pegar Firefly ou Boot Hill, não tem Ruamei, começou agora e conseguiu a Firefly, quer tentar extrair algum potencial dela. Então fica comigo que a gente vai dar um jeito nisso. Oi, gente, Minzy aqui, só passando pra agradecer o carinho, os likes, os inscritos, tudo que vocês estão fazendo por mim e pelo canal. Muito obrigado. Tô fazendo coraçãozinho com a mão. Se puder deixar aquele like maravilhoso, delicioso pra gente evoluir ainda mais o canal, dar uma ajudinha pra essa nobre alma, eu vou ficar muito agradecido. Antes de tudo, eu quero frisar algo muito importante. Atualmente nós temos dois DPS limitados que utilizam o efeito de quebra para dar dano, a Firefly e o Boot Heal. Então eu vou dar algumas dicas, eu vou informar, eu vou passar mais nada. E eu repito com todas as forças do meu ser, mas nada mesmo, no momento pelo menos, vai substituir a grande magnitude, vastidão, exatidão, perfeição, magicalidade, nem sei se essa palavra existe, de você ter um time desses sem a Ruamei. E eu vou explicar também porque até o momento ela é a peça-chave para todos esses times de quebra e porque com ela você atinge o potencial máximo deles. E gente, eu não estou forçando vocês a pegarem ela, longe de mim fazer isso, socorro. Só quero que vocês saibam, né, o português, só saibam o quanto ela é influenciada na composição do dano de quebra e super quebra. Você tem que pegar os personagens que você gosta ou quer. Lembre-se disso, beleza? E eu já sei o que vocês devem estar pensando. Ah, vai ter algum cálculo monstruoso e gigantesco que eu tenho que saber. Bom, existe um cálculo, ele é bem grande, mas eu juro que eu vou dar uma simplificadona assim pra vocês. Esse é o meu trabalho. E não é só um cálculo gigante, tá? Tem dois, um de super quebra e um de quebra, mas calma novamente. Vamos lá. Quero que vocês olhem isso. Esse é o cálculo de quebra e esse é o de super. O cálculo de quebra, o de super. Quebra, super. Quebra, super. Quebra, super. Repetir 5 vezes para você notar que não é muito diferente, vocês viram. Se você olhar com calma as duas contas monstruosas, você vai ver que elas dividem algumas informações semelhantes. Como, por exemplo, o base break, ou quebra base, praticamente. Esse multiplicador é influenciado pelo nível do personagem. Beleza? Nós também temos o famoso Break Effect, ou efeito de quebra, né? Que é influenciado por aquele número famoso nos detalhes do personagem. A vulnerabilidade, cansei de falar em inglês, que é influenciado por tudo que fala aumento de dano recebido. Aumenta o dano recebido. Então, se falar aumenta o dano recebido, então influencia o dano de quebra. Beleza? Como, por exemplo, a habilidade bônus do Welt, o beijo de fogo da Gnaifen e o efeito do cone lá do Aventurine. A gente também tem a resistência do inimigo, né? Que é influenciado pela resistência que o inimigo tem e por habilidades que aumentem a penetração, a resistência dos inimigos, né? Não, dos aliados. Aumenta a penetração, a resistência dos aliados. Ou algum tipo específico, como por exemplo, sei lá, a da Ruamei, que aumenta a penetração, a resistência para todos os tipos. E a esses da Firefly, que aumenta a penetração da resistência a fogo. A gente também tem a defesa do inimigo, que pode ser influenciado por debuffs na defesa do inimigo, como por exemplo a ultimate da Loba e a ultimate da Pela, por exemplo. E a gente também tem a redução de dano do inimigo, que pode ser algum buff que o inimigo receba para diminuir o dano, né? Aí a gente não consegue influenciar tanto assim, né? Então, para esses dois cálculos, a gente usa sempre essas coisas: base break, break effect, vulnerabilidade, resistência do inimigo, a defesa do inimigo e a redução de dano do inimigo. Algumas coisas a gente pode influenciar, algumas coisas não. Beleza? Agora existem multiplicadores que eles são diferentes. Vamos começar pelos multiplicadores da quebra. Nós temos a fraqueza máxima do inimigo e o Instant Attribute Multiplier, ou multiplicador de atributo, vai para ficar mais fácil. A fraqueza máxima você não consegue influenciar, pois é praticamente a barra de defesa do inimigo. Então bora pro próximo, não vamos quebrar a cabeça nisso.
Agora, o multiplicador de atributo vai usar os elementos como base para o cálculo da quebra final. Aqui vai estar uma listinha que mostra os números multiplicadores de cada elemento. E não se preocupe que isso é oficial, tá lá na Royal Wiki. Se você prestar atenção nessa tabela, se você quer o dano máximo de quebra em um inimigo a partir do multiplicador de atributo, é só você quebrar o inimigo com um personagem de fogo ou físico, né? Porque eles têm os maiores multiplicadores dentre todos os outros elementos. E não é à toa que eles começaram esse meta de quebra de tenacidade com o Buttheel e a Firefly. Agora, na super quebra, nós temos outros dois multiplicadores. O Skill Final Toughness Value, vamos aportuguesar e falar valor final que a skill vai tirar de tenacidade, em tradução livre. E o Super Break Damage Bonus, que basicamente é um buff de bônus de dano no Super Break, né? Que atualmente a gente só consegue um bônus desse de super quebra a partir de uma habilidade bônus do protagonista da harmonia. Agora, repararam que eu não falei da Skill Final Toughness Value? É porque, para explicar isso, eu vou pegar o gancho para responder o porquê a Ruamei atualmente é extremamente necessária para a gente alcançar um potencial máximo de uma composição de super quebra e de quebra. Eu acho que vocês já devem imaginar, mas eu vou falar para vocês. É que a Ruamei atualmente tem o único buff do jogo que aumenta a eficiência de quebra de todos os aliados. E o dela é 50%. Para composições de quebra, que nem a do Buttheel, a gente nem precisa dizer o quanto essa eficiência de quebra de fraqueza faz diferença para deixar a sua vida muito mais confortável, né? O Buttheel conseguir quebrar os oponentes muito mais facilmente e ganhar os truques de bolso que ele tanto precisa, né? Fora o buff de efeito de quebra que ela dá, né? Aumentando ainda mais o dano total que ela vai que o Buttheel vai dar no inimigo. E fora isso, a ultimate dela, que ainda aumenta a penetração de resistência que influencia no dano total do Buttheel. Então, essas habilidades atualmente fazem com que a Ruamei seja extremamente valiosa, mas não necessária na composição de quebra que nem a do Buttheel. Agora vamos para composições de super quebra. Aí o buraco é mais embaixo. Lembra do Skill Final Toughness? Ah, nominho desgraçado. Ele tem um cálculo também. Ele tem uma fórmula para calcular ele, que usa nada mais, nada menos que algum buff de eficiência de quebra de fraqueza que seu time tem. Agora vocês entenderam por que a Ruamei é muito valiosa para esse tipo de super quebra, para essa composição de super quebra? O buff de 50% da eficiência de quebra que ela dá entra dentro do cálculo final do super quebra. Então, isso daí vai aumentar o dano final. Ponto. Junta isso com a facilidade de quebrar a tenacidade mais rápido, o aumento do efeito de quebra, o aumento da penetração, a resistência, que você vai entender o quanto a Ruamei é valiosa, mas não necessária para composições de super quebra. É óbvio que eu falo que ela não é necessária, porque agora você consegue entender os multiplicadores, né, que influenciam o dano de quebra e de super quebra, e você pode usar e abusar isso. Então coloque personagens que diminuem a defesa, que deem uma vulnerabilidade nos inimigos. O português já tá indo embora. Você pode e deve usar alternativas. Às vezes você tá querendo guardar Jade para um personagem, às vezes você não gosta da Ruamei, às vezes você queria ter a Ruamei, mas perdeu 50-50. Então use e abuse desses personagens se você não tem a Ruamei para tirar algum proveito da Firefly ou do Buttheel. Mas aí, gente, também é que nem eu disse, a Ruamei atualmente ela tem o kit mais completo para os times de quebra e super quebra, com aumento da penetração e resistência, buff no efeito de quebra. Se você tiver um dela, durante a ultimate ela ainda influencia na defesa. E o buff principal dela que é aumentar a eficiência de quebra em 50% de todos os aliados. A única coisa que a gente joga fora é o buff de dano que ela dá, porque o dano não influencia em quebra, né? Assim como vocês viram. Assim também como o ataque e o dano crítico. Então nem se preocupa com isso para personagens de efeito de quebra. Então é isso, gente. Quebra e super quebra são praticamente as mesmas coisas. Quase falei errado. O dano final pode ser aproveitado de várias formas, como nós vimos. Diminuindo a defesa, aumentando a vulnerabilidade, fazendo negócio de resistência a efeito,
A resistência a efeito não, a resistência a tipo. Você pode brincar com a loba também, porque a skill dela aumenta, diminui a penetração de resistência ou aumenta a penetração e resistência. Eu nunca sei a diferença entre os dois, mas eu posso fazer um vídeo pra vocês depois explicando aí, a gente entende junto. Mas é isso, se você não quer pegar a Ruamei, não precisa pegar. Mas aí você usa, oh, meu Deus, o português. Aí você usa esses outros personagens pra tirar um proveito legal dela, sabe? Então fica tranquilo que você tecnicamente não precisa da Ruamei. Você não precisa, tecnicamente não, você não precisa. Ela é valiosa, mas não necessária. Beleza? Se você gostou, já se inscreve para mais vídeos, por favorzinho. Estamos quase em 500 inscritos. Já deixa o like. Se alguém perguntar para você a diferença entre quebra e super quebra, você já vai estar manjando que eu sei. Beleza? Então, um beijo. Se vocês quiserem comentar também que outras coisas mecânicas, alguma coisa que vocês querem saber, que eu tento fazer rapidinho, de forma bem simples e clara, ou melhor, eu tento fazer de forma simples e clara para vocês entenderem. Até mais.